Boa noite a todos. Hoje eu quero compartilhar com todos a função da igreja do Senhor Jesus na face dessa terra. A igreja é um órgão prestador de serviço para a sociedade. Ela ajuda as pessoas a se converterem, abandonar os seus caminhos errados, e ela ajuda até o Estado, a nossa nação, porque é a utilidade pública para todos os povos, tribos, povos, nações e língua. Nós temos vários ensinamentos dentro das Escrituras Sagradas que nos mostram a verdade sobre a igreja. Só que na minha época aqui, presente, eu estou notando muita dificuldade nas congregações, pois por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas de quase todo, disse Jesus Cristo. É interessante que Jesus não entrou em uma igreja. Quando os seus chamaram para ele ver a estrutura do templo, ali ele olhou aquele templo e disse: olha, não vai ficar aqui pedra sobre pedra, que não seja destruído. E os apóstolos ficaram assim, meio perplexos, porque aquele templo havia sido construído há 46 anos. E Jesus falava que aquele templo iria ser destruído e ele ia se erguer novamente em 3 dias. A palavra de Jesus Cristo motivou aquelas pessoas ali a se chamar Jesus até de coisas ruins. Ele não falava daquele templo de tijolo, de pedra, de barro, de argila, mas ele falava do corpo dele. Ele falava da vida dele. O que nós temos hoje na igreja são muitos proprietários de igreja. Mas eu acredito que a igreja, ela foi comprada e remida pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. E nós temos a obrigação de entender essas coisas, porque a igreja antigamente era chamada de eclésia, ou seja, chamado para fora. Hoje estão sendo chamados todos para dentro. E nós observamos muitas coisas nos ensinamentos das Escrituras e ficamos perplexos com a sociedade atual. No tempo de Jesus, não existia celular. No tempo de Jesus não existia televisão. No tempo de Jesus não existia carro. Jesus entrava pelas becas e avenidas dos atalhos e anunciava o evangelho a toda a sociedade. Nós observamos que na sociedade humana, eles não vivem sim como o João de Barro. O João de Barro é um dos melhores engenheiros mundiais. Aí. Podemos dizer que o João de Barro construiu sua casa e até hoje ele faz a mesma coisa. Ele não mudou. Também o João Graveto, ele constrói o seu ninho. O seu ninho é construído a mesma coisa até hoje. Eu convivi no interior, em lavoura, roças. Então eu observava essas coisas. Mas hoje nós temos a grande evolução. Essa grande evolução tecnológica trouxe um grande benefício para a sociedade. Mas certas coisas estão sendo torcidas para o lado da iniquidade.
Eu tenho aqui nas minhas mãos o Salmo 89, versículos 5 e 7, que fala aqui, no capítulo 89, versículo 5, ele disse: celebram os céus as suas maravilhas, ó Senhor, na Assembleia dos Santos, a tua fidelidade. Pois quem no céu é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos, terrível sobre todos que o rodeiam. O Senhor dos exércitos, quem é poderoso como é o Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Dominas as fúrias do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as aminas. Observamos aqui que o Senhor Jesus escolheu certas coisas que deixou o sacerdócio ou os sacerdotes daquele tempo perplexos, porque na verdade aquele povo Jesus escolheu fazer a obra de Jeová Deus, que eu tinha enviado a essa terra para resgatar a sua igreja. E nós observamos que é aquele homem, Jesus Cristo, ele passou a estender a mão a pessoas mais carentes e decaídas da vida espiritual e da vida moral também. Ele estendeu a mão a mulher que estava com fluxo de sangue. Aquela mulher tinha 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e aquela grande multidão passava, e a mulher não tinha condições de tocar em Jesus, entrar no meio da multidão. E ela tocou na hora das vestimentas de Jesus, e Jesus parou na hora. E Jesus falou assim: mulher, a multidão é grande, Jesus não pode te atender. Mas ela, abaixando no chão, procurou tocar na orla dos vestidos de Jesus, e Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Naquela hora, aquela mulher foi curada, estancada a sua hemorragia de 12 anos, e a gente observa que Jesus estendeu a mão para Raabe, ele estendeu a mão para Maria Madalena, ele estendeu a mão para as prostitutas, garotas de programa, ele estendeu a mão para Zaqueu, que era considerado pelo povo um ladrão, cobrador de imposto. Ele estendeu a mão para Bartimeu, filho de Timeu, que estava cego na beira do caminho pedindo esmola. Hoje a nossa sociedade tem desprezado essas coisas pequenas, que Jesus deu muito valor por elas. Jesus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias e entendidas do meio da humanidade. Então a igreja, ela tem uma grande missão nessa terra, mas está sendo esquecida essa missão: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, cuidar da pobreza. Mas a igreja está construindo patrimônio, e cada patrimônio desse tem um proprietário, tem um registro, do qual ele faz uso dele para poder enriquecer, como nossas congregações hoje, não só do Brasil, mas estou falando da minha região,
eles vão construir patrimônio.